Olá! No Dois Pontos de hoje vamos conversar com as escritoras Aila Sampaio e Lurdinha Leite Barbosa. A Aila Sampaio é mestre em literatura. Na Unifor, coordena o curso de letras e é professora de português e literatura. Atualmente publica poemas, contos e ensaios em jornais, revistas e blogs. Mestre em literatura brasileira pela UFC, Lurdinha Leite Barbosa participa do grupo Espiral de Literatura e é vice-presidente da Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro. Tem contos, ensaios e artigos publicados em jornais, revistas especializadas e antologias. Assista agora a esta agradável conversa com Aila Sampaio e Lurdinha Leite Barbosa. Lurdinha, eu estava pensando, as pessoas comemoram tanto os centenários dos escritores, os anos, e nós em 2008 estamos fazendo 20 anos de amizade. É mesmo, Aila? Nunca parei para pensar nisso. Eu deveria ter 21 anos, 22 anos e a conheci na UES. Aila, quando eu fui tua professora, eu tinha acabado de me formar. Eu me formei. Estamos revelando nossa idade, mas não tem problema não, pode falar. Eu me formei no ano seguinte eu comecei a dar aula na UES, porque eu já dava aula enquanto estava me formando no CETREL, se lembra que tinha um centro de línguas? E eu fui convidada pelas professoras lá da UES para dar aula no curso de línguas para a comunidade, não é? Treinamento de professores, dos futuros professores. E então, logo no ano seguinte, começou a UES, o básico, e eu fui dar aula no básico. Aí eu estava pensando, exatamente fazendo esse balanço, de como as pessoas tecem trajetórias diferentes, mas chegam no mesmo ponto, não importa a trajetória. Porque em 87 eu lancei meu primeiro livro, Desesperadamente Nua. Me lembro demais, você me deu o livro. Isso, eu havia lançado em agosto e havia passado no vestibular no mês anterior. Aí em 88 eu te conheço, eu lancei em agosto de 87. Aí conheci você em fevereiro de 88, então 20 anos de amizade. E você nessa época não tinha absolutamente nada publicado, era professora, se dedicava à carreira. E eu tinha um livro publicado, em 91 publiquei outro. E depois ingressei no mestrado, onde nós nos reencontramos, e você não havia publicado nada. Depois do mestrado, foi que você publicou o livro sobre a Raquel e o livro de contos. Aí eu parei de publicar, já tinha 2 livros publicados. Então, comecei pelas publicações e depois veio a qualificação como professor e o exercício. Aí você exercitou o magistério e depois... Por que essa decisão? Eu tenho essa curiosidade. Olha, só depois. Aila, eu escrevia para mim umas coisas que eu achava. Eu sou muito exigente, você sabe. E eu escrevia algumas coisinhas que era coisa de gente jovem mesmo. Poemetos, umas besteiras, não eram nem poemas, eram uns exercícios poéticos. E eu achava que não... Parei de escrever e nunca publiquei. Nunca pensei em publicar aquilo que eu escrevia. Eu escrevia mais também, era assim, texto sobre literatura, mas nunca publicava não. No máximo que eu publicava, tinha uma revista lá no Centro de Humanidades, que eu publiquei um trabalho sobre a Raquel de Queiroz. Ensaios, né? Era ensaios. Mas eu não fazia ficção. Mesmo o primeiro livro, que foi logo na época... Em seguida ao mestrado, foi ensaio. Você se lembra que nós fizemos o mestrado juntas, mas nós nunca perdemos a amizade, né, Aila? Nós nos aproximamos muito mais na época do mestrado. Eu escrevi sobre a Raquel de Queiroz. Você se lembra que durante o mestrado nós pensamos em escrever sobre escritores cearenses? Não, e você, eu estava lembrando, falando da Raquel, que é uma escritora por quem eu tenho muito carinho, a Raquel faz muito, assim, parte da minha afirmação como professora, como você também. Faz parte, foi muito um exemplo e muito do que eu sou, pedacinho do que eu trago da sua influência. Mas a Raquel, quando veio tomar posse tardiamente,
na Academia Cearense de Letras, porque ela já era da Academia Brasileira. Você lembra daquelas palestras? Foi a primeira na minha vida que eu fiz sobre o livro Dora Doralina, porque o seu livro é resultado da disciplina também do professor Tavares. Porque eu ia escrever sobre a Clarice Lispector. Então nós tivemos aquela conversa que tanta gente já escrevia sobre a Clarice Lispector, sobre os escritores do Sul. Então por que não escrever sobre os escritores nordestinos, principalmente cearenses? E eu, como tinha uma aproximação muito grande com a Raquel, a quem eu chamava de tia Raquel, porque minhas primas são sobrinhas da Raquel, e a minha tia... Eu me lembro dela sentadinha aqui nesse sofá. Isso. No chá, quando eu perguntei para ela sobre o Dora Doralina, se era autobiográfico. Era o livro predileto dela, embora o Memorial de Maria Moura seja um livro bem mais consistente em termos... trabalhado. Isso, mais trabalhado. Mas o Dora Doralina, ela tinha, olha aqui, sem querer a gente diz, tem como se ela fosse viva. Ela tinha uma predileção tão grande pela Dora Doralina, que no meu trabalho, que é Protagonistas de Raquel, Caminhos e Descaminhos, eu parto da hipótese de que a Moura é, assim, a culminância de todas as protagonistas. O que elas não conseguiram realizar, a Dora vai realizar, embora a Raquel tenha posto a ficção, o romance, se passe num tempo bem anterior, não é? Em 1800 e tanto. Mas aí a construção da personagem não importa. Isso, mas a Dora ela sintetiza... E ela, quando vai escrever para mim, que eu coloquei no livro, à guisa de prefácio, ela não diz a Moura, no final ela diz, Dora e eu mandamos um grande beijo. Ela revelou a preferência pela Dora. Outra curiosidade, porque eu comecei a fazer poesia menina, 13 anos, 12, 13 anos, e resolvi publicar em 1987. Na época, eu achava que fazia poesia. Quem sabe? Na época era poesia. Mas eu não tinha ainda muita maturidade. Quando eu ingressei na universidade, depois me tornei professora, comecei a ler mais, a estudar mais, eu achei que eram versos muito imaturos. Aí eu fico me perguntando, você deixou para estrear na literatura, no caso a ficção, poesia você não tem nenhum livro, mas eu sei que você escreve. Foi isso, Lurdinha, a autocrítica muito grande enquanto crítica literária e depois você se liberou? Engraçada, Ilha, quando eu era jovem, mais jovem, como todo jovem, a gente começa a querer escrever poesia, que é a coisa mais difícil. Mas as minhas leituras, as minhas preferências de leitura era pela prosa. Eu era, assim, uma leitora constante de todos os escritores, assim, de qualquer tipo de literatura, que eu digo, não só brasileira, mas da literatura universal também. Mas sempre a prosa. Eu lia menos poesia. E só vim escrever contos, a ficção, bem mais tarde, não é? Embora eu escrevesse, como eu falei para você, mas eu sou exigente. Eu acho que não estava madura, que não devia. Então, a ficção, as amigas que liam meus textos, inclusive você, a Vicência, outras amigas diziam, Lurdinha, por que você não publica? Você deve publicar. E essa prudência é interessante porque aqui no Ceará há uma tradição de crítica elogiosa. É verdade. Você convida alguém para falar sobre o seu livro e geralmente falam muito pouco do livro. Né? Parece assim que não leram o primeiro, leram o do meio, o último, leram sobre, aí fazem aquela emenda cheia de elogios, de modo que o que escreve para o meu livro pode servir para o seu, para da sua amiga, para qualquer outro escritor. Eu acho que talvez por isso, e por conta da escassez de leitores de livros, eu parei de publicar. Não foi só... Pois é, Aila, você parou de publicar, mas você sempre escreveu uns contos bem interessantes, muito bons. E eu vi agora que você está voltando a escrever com toda a força. Que coisa boa. Separação. Deixa o teu corpo como quem deixa a pele
e em carne viva se expõe ao sol. Como filho que deixa a casa, deixa o teu corpo em silêncio, sem itinerário e só. Deixa o teu corpo como quem abandona o cais e perde-se mar adentro sem medo de não voltar. Como quem naufraga, deixa o teu corpo e minha alma nele no a dardejar. Como quem se mutila, deixa o teu corpo como quem deixa a vida. Eu, por exemplo, quando eu escrevo ensaios, Aila, eu não faço elogios, você sabe. Eu faço uma leitura do texto, eu falo do que o autor escreveu. Mas eu não faço um elogio ou outro, a maneira de ele passar aquela suprarrealidade, a maneira como ele conseguiu transformar aquele acontecimento numa linguagem artística, que eu acho que só é literatura se você conseguir fazer isso. E sair do lugar comum. Do conteúdo com o trabalho de expressão. Porque já imaginou o Machado de Assis falar do triângulo amoroso, que todo mundo fala, mas falar do triângulo amoroso, como ele falou, na Cartomante, então o trabalho de expressão é importantíssimo. Isso, o próprio Dom Casmurro, que ninguém nem sabe se há o triângulo amoroso. Isso. A leitura que propicia essa dúvida que está aí séculos depois. Muito inteligente, colocou um narrador de primeira pessoa, que não pode ser onisciente, não é só a respeito dele próprio e do que ele pensa. Aí o que ele pensa será a verdade? O que ele acreditava ver seria a verdade? É interessante, você falou Lógico que nós estamos falando em ficção. Claro, mas você falou nesse conto, A Cartomante do Machado de Assis, que é um dos meus contos prediletos dele, e ele já colocava em xeque a figura da cartomante na época. E esse conto, numa disciplina de literatura 3, eu coloco em diálogo com a Macabea. Ai, que interessante. Porque a Macabea, ela morre, a personagem da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, ela termina indo a uma cartomante, a cartomante diz que ela vai ter um destino maravilhoso, que ela vai ser muito feliz e que ela vai encontrar o homem da vida dela. E de repente ela desce a escadaria feliz da vida, compra uma roupa maravilhosa, sai atropelada e morre. Pois é. E aí vem os holofotes, todo mundo, é a Hora da Estrela. Para lhe agradar, troco de pele, corto o cabelo. Se duvidar, viro avesso. Conto até 1000 e nu em pelo, deito no colo do 7 estrelo. Para alegrar nosso chamego, sopro a lareira, convido a lua, e vagalumes trago ligeiro. Peço que fiquem nos meus cabelos, piscando leves como estrelas. E quando o tempo se esgaçar, invento nuvens para cobri-lo. Invoco deuses para niná-lo. Quem sabe assim agradecido, me surpreenda com uma cantiga, suave, terna e muito antiga. O Dois Pontos vai para um breve intervalo. Voltamos já! Continuamos nossa conversa com Aila Sampaio e Lurdinha Leite Barbosa. Por falar em conta, a arte de engolir palavras. Por que a arte de engolir palavras? Os alunos sempre perguntam e ficam intrigados, porque é um título interessante. Tão interessante, Aila. Esse meu livro, A Arte de Engolir Palavras, é o título de um conto. Eu escolhi o título porque eu dei a um conto esse título, A Arte de Engolir Palavras. Porque na nossa época, que hoje não é mais assim, hoje as crianças, eu acho que os pais não dão limites, os nossos já davam demais. E quando a gente era pequena, que dizia algo que os pais não gostavam do que a gente tinha dito, eles diziam, engula, não é isso? A mamãe costumava dizer, engula. Engula o que disse. Engula. Então, eu criei um conto
sobre isso. Eu fiz um conto sobre um garoto que vivia engolindo as palavras. De tanto engolir palavras, ele criou uma arte. Ele engolia as palavras com uma certa arte. Ele ia dizendo e trazia as palavras de volta. Mas quando elas voltavam, elas se misturavam. As palavras não conseguiam voltar daquela maneira. E saíam outras palavras, de outra forma. E ele vivia engolindo tanto que no trabalho também, já homem, ele continuou engolindo palavras que um dia ele resolveu botar todas essas palavras para fora. Ele é bem alegórico. É, sim. Ele é bem alegórico. Ele é metalinguístico, né? Também. E ele traz essa infância resguardada, esse limite excessivo, que acabava, de certa forma, tolhendo as crianças, que é o oposto do que ocorre hoje. Essa coisa que ficou amarga, que apodreceu, que ele teve... Ele tem que regurgitar. Exato. Mas, então, ele passou a saber lidar com as palavras. E ele viu que começou a pesar as palavras, a medi-las, a tratá-las com uma certa delicadeza. De modo que não seria mais preciso engoli-las. Não. Mas ele termina dizendo, que de vez em quando ainda põe para fora uma daquelas palavras. Sobraram ainda. Não, e de repente, numa determinada situação, só aquelas palavras, que eram violentas. Aila, eu me lembro da sua produção de jovem, eu me lembro que eu era sua professora quando você publicou seu primeiro livro de poemas, que você foi também publicá-lo no Piauí. Isso. Ou publicá-lo não, fazer um lançamento no Piauí. Isso. E depois disso você escreveu um outro livro de poemas. Mas aí você fez um hiato muito grande. É o seguinte, eu publiquei em 87, muito precocemente, Lourdinha, esse é o problema. Aí depois eu viajei com esse livro, recebi convite de fazer lançamento nas 7 Letras, lá em Campina Grande. Fiz lançamento no projeto Mão Dupla, Ceará, Piauí. Não, mas eu fiz o lançamento lá, recebi o convite. Aí publiquei no Piauí, no projeto Mão Dupla, fui junto com o Cláudio Pereira. E lá recebi um convite do secretário de Cultura para lançá-lo no Piauí. Aí acabou a edição, porque foi uma tiragem de 500 livros. Depois, em 91, esse foi o Desesperadamente Nua, um livro de poemas. Aí, em 2001, lancei o Amálgama. Na época, eu estava bancária, foi um livro totalmente financiado pelo banco, foi uma experiência muito interessante. Eu não me arrependo de ter publicado esses livros, mas eu achava que eu poderia ter esperado. Enfim, enveredei pelo magistério, escrevo muitos ensaios, publico muitos ensaios. Eu tenho, inclusive, isso. Publico muito no jornal, publico muito em revistas literárias e fiz, inclusive, 2 blogs de ensaios que são muito visitados por alunos de universidades de vários estados, que me pedem sempre referências, me pedem sempre sobre o Milton Ratum, sobre a Lígia Fagundes Telles, escritores, sobretudo contemporâneos. Aila, você sabe que eu tenho um livro de ensaio só sobre escritores cearenses? É excelente, eu tenho um blog também só sobre escritores cearenses. Aí sempre me perguntam, mas você também não é um escritor cearense? Por enquanto, eu prefiro ficar como ensaísta. Tenho um blog de produções literárias minhas, tenho contos e tenho também poemas que foram produzidos dos anos 80 para cá, mais selecionados. A maioria, o que está no blog é publicado, foi escrito de 2000, 2001. Esse meu livro que eu tenho pronto também para ser publicado, de ensaios, que eu fui escrevendo em revistas, em jornais, e fui escrevendo sobre os escritores cearenses, e estou aí com esse livro prontinho para ser publicado. Quem sabe qualquer dia eu publico, porque eu também estou com um livro de contos, não é? Deixa eu ver aí, esse livrinho. Esse livrinho é Poemas de Mesa, porque dia de sexta-feira, o Teles, que é diretor de cultura, não é? Coloca
poemas em cima das mesas. Desses poemas, esses poemas resultaram nesse livrinho, Poemas de Mesa. E eu coloquei 2 poemas curtos. Eu coloquei 2 poemas curtos aqui e um deles participou dessa chuva de poesia, que eu achei muito interessante. E olha como as coisas são interessantes, sabe? Lá na praça eu não consegui ver um poema meu. Sabe onde foram cair? Distante, quase aqui na aldeota. Ali, pelo lado do palácio. E uma tia minha pegou o poema, uma prima e uma tia. Que coisa interessante. Lourdinha, você conhece aquele escritor do Amazonas, o Milton Ratum? Ele tem 3 livros publicados. Eu, inclusive, escrevi um ensaio sobre 2 irmãos. Aila, eu já li sobre esse escritor, mas eu não li nada dele ainda. E o que é, assim, atualmente que você está lendo, que você recomendaria? Aila, eu acabei de ler um romance fantástico. Eu acho que é um romance que todo mundo devia ler. Ele é um romance de amor, histórico também, político, social. É um romance maravilhoso, chama-se Equador. E as pessoas pensam que Equador é por causa do país, e não é. É por causa da linha do Equador. Porque no romance ele vai para as possessões portuguesas, São Tomé e Príncipe. E ele fala do sofrimento daquele povo, dos escravos, das plantações. É muito interessante. E é muito surpreendente, o fim é muito surpreendente. Quem escreveu, Aila, eu não me lembro agora o nome dele, ele é filho daquela poetisa portuguesa maravilhosa, Sofia de Melo Brain. Excelente. Pois ele é filho dela. Agora o nome dele, o sobrenome, a gente não faz a ligação porque é o sobrenome do pai. Tá. Mas se você puder, leia, certo, que é muito bonito. Que eu gosto muito de descobrir nos livros, já que a gente que é professora tem sempre um olhar meio contaminado de analisar o livro, você nunca faz aquela leitura pura. Esse autor de que eu estava falando, porque eu estou sempre indo e vindo. Eu leio Gabriel Garcia Marques, eu leio Dostoiévski, eu leio Machado de Assis e fico procurando os novos porque eu dou uma disciplina de literatura contemporânea. Bernardo Carvalho, Mongólia foi o livro para mim mais marcante dele. E o Milton Ratum, embora já tenha os Cinzas do Norte, o 2 Irmãos é um livro que dialoga com a Bíblia, com o Antigo e o Novo Testamento, a história de Caim e Abel, a história de Esaú e Jacó, depois de Caim e Abel, e que dialoga, por extensão, com o livro do Machado de Assis, Esaú e Jacó. É um livro que trata de rivalidade entre pai e filho, de incesto entre mãe e filho, irmãos, muito interessante, temas muito polêmicos e que inclusive se inscrevem nessa linha contemporânea de retratar a família contemporânea, como já faz a Raduan Assar e a própria Lia Luft nos seus romances. A conversa está boa, mas temos que encerrar. Mande suas sugestões e comentários para o nosso endereço eletrônico, @unifor.br. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!